Eu gostaria de agradecer principalmente a todos que colaboraram conosco, de concordar, né, nessa coletiva. A gente achou melhor, para questão de parcialidade, para explanar acerca de como que a Polícia Civil desvendou esse caso aqui na cidade de Palmas em 1 mês e 5 dias, né? Então, as investigações começaram a partir do dia 26 de janeiro, que foi o dia do sumiço da dona Giovana, né? Ela sumiu por volta ali das 8h26 de casa, saiu de casa, né? E a partir daí a filha não teve mais notícia, o WhatsApp dela também estava indisponível, visto por último era esse momento. A Polícia Civil começou uma intensa e complexa investigação. Esse procedimento, para vocês terem uma noção dele, ele tem acho que mais de 500 páginas, né? A gente ouviu todas as pessoas relacionadas com a senhora Giovana. A gente conseguiu, através de fontes de investigação, dados, números, câmeras de vigilância, fomos fazendo todo o percurso que o carro dela estava aqui na cidade de Palmas. Conseguimos fazer o percurso e, de todo modo, a gente sabia que tinha um lapso de tempo entre uma câmera que detectava o carro e outra. Então, a gente começou a procurar nesse local. Bem no fim, a gente não estava errado, porque estava muito próximo, né? Se a gente soubesse que estava lá, nós teríamos conseguido achar o corpo. Mas, investigação, muita investigação. A equipe, eu gostaria de agradecer a equipe da nossa delegacia, a equipe da Polícia Civil de Londrina, que nos ajudou, de Curitiba, o Corpo de Bombeiros de do Paraná, nos ajudaram muito, trouxeram cães de pessoas vivas, porque a gente acreditava que a esperança que ela estava viva, né? Cães de cadáver, só que a área era muito extensa, infelizmente um dia chuvoso que eles vieram, Kelvin está aqui, pode confirmar. Aí a gente fez toda a investigação, descobrimos um suspeito, havia um suspeito desde o início, era a nossa suspeita, né? E conseguimos provas técnicas, imagens, provas tecnológicas, meios tecnológicos que nos ajudaram muito, e descobrimos então que ele teria grande chance de ele ter cometido. Provas, né? A gente pediu prisão preventiva, a juíza aqui da comarca de Palmas deferiu. Na data de ontem a gente cumpriu a prisão do suspeito. Ele colaborou com a gente, todo momento ele estava visivelmente numa situação que ele abalado, né? Pode falar um pouco também, foi junto, cumpriu, né? Toda a equipe, a nossa equipe da nossa delegacia não descansou até não solucionar esse fato. Gostaria até de salientar que não é só casos novos, a Polícia Civil vai bater forte também nos casos antigos que a cidade tem. A gente vai começar a analisar. Esse caso era quanto tempo fazia que nós estávamos aqui? 25 dias que a gente chegou em Palmas e já veio esse caso para a gente investigar. Ele tinha relação amorosa com a vítima, a gente trabalha com feminicídio, tá? Tinha relação amorosa com a vítima. Eles se falavam todo dia, eram intensas ligações para ela, muitas ligações, foi daí que a gente, né, estranhou. No dia, tudo, assim, na noite anterior, na madrugada, momentos antes dela sair de casa. Então, a gente descobriu por meios tecnológicos e começamos a investigar, né, perceber que as imagens vocês lembram, né, que o veículo foi encontrado, tem uma creche lá, as imagens, pareciam, ó, era ele, mas a gente teve que confirmar. E na data de ontem, com a prisão, ele confirmou, ele levou nós até o local. A gente só achou o local por causa que ele indicou. Lembrando que a perícia não saiu ainda, tá?
a gente tem que ainda que confirmar 100% de se trata da senhora Giovana. Mas tudo indica que é porque foi ele que levou nós até o local. Então, ele foi interrogado por nós. Sim, ele disse que foi sozinho, que foi essas imagens, né? Até o pessoal, eu estou observando que o pessoal está comentando por que ele foi na UPA. Há um procedimento do sistema carcerário, tá? Não é só do Paraná, é do Brasil. E nós também, para nos resguardar, a gente não aceita que entre na delegacia ou sem o exame de corpo de delito. A UPA nos ajuda, ela faz o exame de corpo de delito, tanto que nós fomos levar pessoalmente ele lá para fazer, que foi garantida a integridade física, até porque a gente conversou com ele, levou tudo dentro da legalidade. Na data de hoje, ouvido lá no DPEM, ele demonstrou, ele está muito arrependido, ele falou que foi algo que ele, assim, eu diria, ele diz, né, palavras dele, sem pensar, que foi na louca, assim. Pelo que eu entendi, o que ele está tentando justificar é uma legítima defesa, mas a polícia, ela trabalha com a questão que muita perseguição, ligava muitas vezes, talvez um ciúme, que ela não queria ele nunca tinha passagem pela polícia. Por parte da polícia não tem como a gente falar para vocês isso, porque não depende da polícia civil, né? Mas a polícia civil, ela representou pela prisão, né? Eu acredito que o Kelvin também tem o mesmo entendimento. Crimes contra a vida, direito fundamental da vida, um dos direitos, né? O bem mais precioso que nós temos. A gente pediu a prisão de imediato, quando a gente viu que tinha provas técnicas e tudo, prisão, e a justiça aqui de Palmas foi firme, deferida, agora é com eles, é com o Ministério Público. Parte da Polícia Civil, não há dúvidas, até mesmo porque ele, mesmo que ele não confessasse para nós, os filhos também relataram que ele contou, ele estava num momento muito agoniante, os filhos estavam dizendo, pai, se entregue, sabe, os filhos, e ele levou nós até o corpo. Então toda a polícia civil estava junto com ele nesse momento, a gente filmou a hora que a gente chegou lá, então o único que sabia onde é que estava o corpo era ele, se ele levou. Então não tem como eu falar para vocês, foi essa motivação, até porque ele não falou para nós isso. Ele falou que, de fato, ela foi até a casa dele, pegou ele, eles foram dar uma volta, né? Inclusive aquele milharal que a gente encontrou registro de sangue, possivelmente é dela, porque ele falou que lá que seriam os golpes, o golpe, tá? Um golpe. E ele fala que começaram a discutir, ela saiu do carro, ela estava com a faca e ele teria pego a faca e acabou que ali ela veio pra frente, algo assim. Porque ela não tinha nem o número dele salvo na lista de contatos dela. Mas ele ligava insistivamente, ele gostaria de ficar com ela, acredito que sim. Com certeza, a ocultação de cadáver e o dano, né, por motivo egoístico, que também pode ser por questão do carro que foi queimado, carbonizado. Tem o celular dela também, que ele disse que deixou dentro do veículo, embora a perícia não tenha encontrado, né, pode ser que realmente o fogo era muito, né, que pode falar melhor disso. A perícia ali, ele disse que deixou a arma do crime e também o celular da vítima no veículo, mas como o fogo foi realmente muito intenso, assim, o veículo ficou totalmente destruído, pode ser que de fato são metais ali que acabam derretendo numa temperatura um pouco menor e de fato tenham sumido essas evidências. A gente trabalha com essa possibilidade em razão da cena do crime no carro, porque a gente verificou que existia madeira cortada, e pela minutagem ali do tempo, as ligações realmente eram constantes num período anterior. Então a gente tem essa questão de ser um crime passional, justamente pelo fato dessa, podemos dizer, relação tóxica por parte dele em relação a ela, de ligar insistentemente. Tanto num primeiro momento ele falou que ela que ligava sempre para ele, sempre procurava ele, né? E os dados que nós obtivemos demonstraram o contrário, que era ele quem insistentemente procurava por ela, confirmando a versão dos familiares dela nesse sentido. Eu diria que, graças à equipe nossa da Polícia Civil, o inquérito vai ser encerrado, né? Nós já ouvimos hoje, inclusive, terminamos de ouvir os familiares dele, né, para ver
se eles sabiam de alguma coisa. E foram ouvidas mais de 15 pessoas nesse procedimento. E 4 medidas cautelares, né? Fora, entre outras coisas que a gente, meios tecnológicos, a gente utilizou inúmeras imagens de câmeras. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 509 páginas de análise de dados feitos pela equipe de investigação da Delegacia de Palmas. Então, gostaria de agradecer imensamente, publicamente, a minha equipe, né, todos os investigadores que estão aqui presentes, inclusive nessa coletiva, né. O Kelvin também, que deu muito apoio, né, nós unimos esforços aí e a gente sentava, teve muitas vezes que a gente ficou até as 9 horas da noite na delegacia para pensar, e agora, o que a gente faz? Será que a gente está no caminho certo? Teve um dia que a gente foi, eu e mais 2 investigadores, até o local em que estava o corpo, e a gente pensamos, não, tem que ser aqui, porque pelas análises, as câmeras, não ia dar tempo. A gente simulou, a gente pegou as viaturas, a gente andou, a gente fez quantos minutos dariam para ele fazer isso, até levar o carro, a gente fez um mapa, tudo isso está nos autos, e por incrível que pareça, né, impossível a gente achar naquele local, porque mata para todo que é lado, a gente ia ter que escolher um lugar. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu aí evidências, provas técnicas, né, e testemunhais de todo lado, com o seu João, que é o nome dele, né, não vou identificar total, porque a gente não pode, mas ele conseguiu colaborar com a gente e levar para terminar o sofrimento também dos familiares da vítima, que querem dar um enterro, né, um velório decente para ela. Na verdade, nesses últimos dias ele não aguentava mais, ele comentou com os filhos, né, lembrando que o fato dos filhos, eles falaram, pai, se entrega, se foi você, né. Ele não comentou detalhes do ocorrido. Nada. Voltando só um pouquinho na questão do crime, por que ele levou no primeiro local, onde tem indícios de gotas de sangue, posteriormente a outro local? Era costumeiro ele se encontrar nesse primeiro local com já que eles tinham uma relação amorosa? Não sabemos. Simplesmente ele disse que ela que levou ele lá. Então, também... A complexidade de um caso como esse, ela advém do desaparecimento, né? A pessoa desaparece e aí você não sabe se é um desaparecimento, digamos, voluntário ou forçado, né? Então, a gente, no começo da investigação, ali no dia 26, 1000 hipóteses surgiram, né? Ela pode ter fugido, pode ter sido realmente violentada. Desde o começo, a família já indicou, né, o suspeito como um possível suspeito, né? Mas a Polícia Civil, ela precisa trabalhar com evidências concretas, né? Então, eu registro esse momento aqui, a família ajudou demais na investigação. Eles correram atrás de várias imagens que a gente tem agora, que foram usadas ali para traçar a rota do carro no começo. Infelizmente, o carro tinha um isofilme muito forte, então a gente não conseguia verificar quem estava com ela no veículo, né? Isso acabou prejudicando a investigação. Mas a família foi fundamental. Eles também localizaram o veículo. Verdade. Né? E sempre todas as informações que eles tinham, eles traziam para a gente. Depois nós contamos com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. A Polícia Militar sempre prontamente atendeu a todos os chamados que nós fizemos, e a equipe de investigação também fizemos inúmeras buscas, trabalho impecável, diligências ali. Foi uma investigação ininterrupta de 30 dias ali, de fato, todo dia a gente mexia um pouquinho, e depois que nós acabamos confirmando as suspeitas, com evidências mais concretas contra o investigado, aí sim nós passamos a diariamente tentar desvendar esse caso aí, até chegar no resultado exitoso que nós conseguimos obter. É difícil descartar, mas pelas evidências que nós temos até agora, a questão de movimentação de veículos, enfim, filmagens, nada indica que ele tenha tido auxílio, até pela própria questão de disposição do corpo, o tempo ali decorrido, enfim, a princípio, como eu disse, a gente, né, não tem como descartar, mas a princípio não temos evidências de participação.
Bom, eu gostaria de dizer para a sociedade palmense que a Polícia Civil, ela não dorme, estamos sempre atrás buscando identificar, né, dando uma resposta para a sociedade. Não só os casos novos, claro, a gente pegou esse caso, esse crime aconteceu logo após a nossa posse, então é evidente que toda a equipe se mobilizou, né, o nosso primeiro caso emblemático, eu diria, porque a gente não tinha nem ideia de como que poderia ter sido e graças a Deus, com uma boa investigação, uma investigação dentro da legalidade, a gente conseguiu obter êxito, né, e concluir a investigação. Mas eu digo, tanto os casos novos quanto os casos antigos, a gente vai dar uma prioridade, a gente vai analisar esses casos graves. Temos o desaparecimento, inclusive a gente já está mobilizando. O problema é que o recurso do tempo é muito grande. As câmeras de monitoramento a gente não existem mais, mas eu digo que contem com a Polícia Civil, confiem no trabalho da Polícia Civil, que nós vamos trazer resposta para a comunidade.